Desde o início do mês de março, ainda antes de começarem as aulas na universidade, nós já estávamos preocupados e atentos a essa questão do Covid-19. As primeiras medidas, ainda antes do início das aulas, foram no sentido de orientar e informar a comunidade universitária sobre as etiquetas respiratórias e etiquetas de contato, mas logo em seguida, com a declaração pela OMS da pandemia, foram necessárias medidas mais restritivas. As primeiras delas, a suspensão de formaturas, shows, congressos, eventos que poderiam pôr em risco o maior número de pessoas à contaminação. E logo em seguida, sempre ouvindo especialistas, sempre escorados na ciência, foi adotada a medida, então, de suspensão, a partir de 16 de março, de atividades presenciais, sejam elas administrativas ou acadêmicas. A partir desse momento, a universidade foi seguida por um conjunto de outras instâncias, como o governo do estado, prefeituras municipais, que também adotaram essas medidas, e o resultado está aí, né? Florianópolis e, de uma forma geral, Santa Catarina, tem sido municípios e o estado que tem conseguido conter, de alguma forma, esta curva, achatar essa curva. Outra questão importante nessas medidas da universidade é estar o tempo todo acompanhando os movimentos das prefeituras de Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville, além das ações do governo do estado. Isso vale, por exemplo, para que nós respeitemos os decretos de suspensão das atividades que alcançam todo o estado, ou mesmo que sejam em apenas alguns municípios, e, sobretudo, na disponibilidade de um transporte público, que hoje está relativamente suspenso também. Para falar só do caso de Florianópolis, onde se concentra a maior parte dos nossos técnicos, docentes e estudantes, não há transporte público. Então, não há como se considerar nenhuma hipótese de retorno presencial sem que toda essa rede da sociedade esteja interligada. Muitas dúvidas a gente tem acompanhado nas audiências das quais participamos, por exemplo, promovidas pelo DCE e pela Associação dos Pós-Graduandos, sempre em diálogo com os estudantes da universidade, muitas dúvidas com relação à suspensão ou cancelamento do semestre. Nesse momento, não existe nenhuma definição com relação a nenhuma dessas medidas. O cancelamento implica num conjunto de consequências que afetariam, por exemplo, a manutenção de bolsas pagas aos estudantes, porque cancelar o semestre é como apagá-lo do calendário. Então, toda e qualquer ação que possa vir a mitigar efeitos dessa pandemia, ela acaba por não ter espaço para poder ser aplicada. Cancelar é zerar, cancelar é esquecer, cancelar é omitir. E isso não está em cogitação. Com relação à suspensão, ela deve ser decorrente da cautela no tratamento que nós temos dado a essa situação. Por hora, o calendário está mantido, porque várias atividades previstas no calendário podem acontecer, como é o caso de formaturas, de defesas de TCC, de defesas de mestrado, de defesas de doutorado, que podem e têm sido autorizadas a acontecer na modalidade de videoconferência. Então, não faz sentido, nesse momento, adotar medidas de tamanha restrição, de modo a que elas viessem a prejudicar um conjunto de atividades que são cabíveis nesse momento, preservada a vida, preservado o isolamento que a universidade tem defendido. Com relação ao retorno presencial, ele depende, evidentemente, de um conjunto de outras situações externas à própria universidade, mas também internas, na medida em que um eventual retorno a qualquer atividade implica em você ter equipamentos de segurança, você ter a garantia sanitária de que algumas atividades possam ser feitas. Isso não está descartado. E também não está descartado o uso de outras alternativas ao ensino que possam, por exemplo, vir a ser aplicadas a turmas de anos finais ou a formandos. E nós temos ainda a particularidade da oferta na universidade do ensino fundamental médio e do ensino infantil. Então, cautela é a palavra nesse momento. Não há nada definido, mas também nada está descartado. Uma outra questão importante é a preocupação que muitos dos nossos estudantes, das nossas estudantes têm, porque com a suspensão eles retornam para as casas das suas famílias. E hoje, pelo menos um terço dos alunos e alunas da universidade não residem com as suas famílias onde eles estudam. E, obviamente, que isso alterou profundamente o cotidiano dessas pessoas. Algumas mantinham aluguéis que tiveram que ser suspensos, outras tinham
condições de vida compartilhada com outros estudantes, que também houve uma certa dispersão. O que é fundamental deixar claro nesse momento: qualquer decisão que venha a ser adotada com relação à retomada parcial, gradual, enfim, ela vai ter ampla divulgação, com toda a antecedência, para que as pessoas possam reorganizar a sua vida pessoal e a sua vida acadêmica. Há mais ou menos um mês atrás, nós começamos a discutir a gravidade da crise que esta pandemia está colocando na universidade. Provavelmente é a maior crise que a universidade já passou. Também constatamos que as soluções que deveriam ser apresentadas para uma eventual retomada gradual das atividades são soluções complexas que envolvem uma série de variáveis, uma série de legislações, envolvem questões externas à UFSC, enfim, é de uma complexidade muito grande. E, por fim, decidimos, então, criar esse comitê de combate à pandemia. O objetivo central desse comitê é, então, assessorar os órgãos que deliberam nas possíveis soluções que poderão ser adotadas na retomada gradual das atividades da universidade. Evidentemente que a universidade poderia determinar a prorrogação dos prazos, porque já existem algumas normativas externas que nos impõem alguns prazos. No entanto, assim como foi feito da primeira vez da suspensão das atividades acadêmicas, nós sempre queremos ouvir o que a ciência está nos dizendo, qual é a evolução da pandemia, para não correr risco de tomarmos uma decisão que logo na frente tenhamos que modificar. Então, essas decisões, ainda que tenham ficado em cima da hora, é por conta de ouvir até o último momento o que tem a ciência a nos dizer sobre a evolução. A estrutura que foi criada nos comitês de combate à pandemia foi baseada principalmente nos assuntos que devem ser tratados para elaborar essa retomada gradual. Então, na estrutura, nós temos um comitê central, assessorado por um comitê, que vai dizer, analisar do ponto de vista político, do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico, as propostas que virão dos subcomitês. Há 5 subcomitês técnicos. Um primeiro subcomitê, que é o científico, que ele vai dar um norte sobre as questões ligadas ao combate à pandemia, principalmente com relação aos prazos, ou quando poderá haver a retomada gradual e em que condições será essa retomada. Temos um subcomitê de comunicação que vai cuidar da relação da universidade com seu público interno, mas também com o externo, tentando canalizar e centralizar esse fluxo de informações para que a informação seja única. Temos um subcomitê de infraestrutura e administração que vai cuidar principalmente da capacidade ou do levantamento da capacidade que nós vamos ter para uma eventual retomada de atividades presenciais. As salas, os laboratórios vão ter que observar o isolamento social, a distância, haverá que ter um processo de triagem dos nossos acadêmicos, enfim. Um outro aspecto importante que esse subcomitê de infraestrutura e administração terá que cuidar
é o levantamento da capacidade de atendimento dos nossos recursos humanos. Nós teremos um número elevado de servidores técnicos e docentes que estarão no grupo de risco e, portanto, não poderão retomar as suas atividades presenciais. E uma outra preocupação é com as grandes aglomerações. Nós temos locais na universidade que aglomeram muita gente, como o restaurante universitário ou como a biblioteca. O subcomitê acadêmico vai cuidar da incorporação de novas técnicas, por exemplo, técnica de ensino remoto, diminuição da carga horária, enfim, vai ter que fazer o levantamento das necessidades, das possibilidades de cada curso e de cada programa de pós-graduação. Não poderemos pensar numa norma que abranja todos os aspectos de todos os cursos e de todos os programas. Nós teremos, provavelmente, que remeter muita coisa para as coordenações desses cursos e desses programas de pós-graduação. Então, a atividade desses comitês, nesses casos aí, será muito mais orientativa do que normativa. E, por último, temos o subcomitê de assistência estudantil, que vai tratar das possibilidades de ajuda que nós poderemos oferecer aos estudantes para se manterem ativos. A universidade não parou. Nós temos várias atividades em andamento, mas também nós estamos trabalhando para ouvir todos os setores. Daí a criação do Comitê de Combate à Crise e a criação de um comitê assessor e 5 subcomitês das diferentes áreas da universidade. Além de ouvir os diretores, coordenadores de curso para a composição desses comitês, nós fizemos uma reunião, uma sessão histórica do Conselho Universitário, marcante. Houve um grande debate, todos estavam ansiosos para trocar ideias, e foi isso que nós fizemos. Nós ouvimos os conselheiros de diferentes cursos, dos vários campi da universidade. A administração central está procurando agir da forma mais democrática possível, ouvindo todos os setores da universidade, debatendo. Eu diria que nós estamos trabalhando em conjunto. As nossas decisões, basicamente, nós tomamos ouvindo as pessoas certas. Nesse momento, é muito importante considerar o que dizem os nossos pesquisadores, infectologistas, os médicos profissionais que trabalham com a pesquisa na virologia. Então, nós tomamos as nossas decisões ouvindo, podemos dizer assim, generalizar, ouvindo a ciência. Nós temos excelentes profissionais em todas as áreas. Eu não tenho a menor dúvida que as nossas decisões foram tomadas em benefício da comunidade universitária foi um fator preponderante para a ausência de notícia de algum membro da comunidade universitária que esteja doente, muito mal, alguém foi a óbito. Nós não temos, pelo menos nós não temos essa informação. O que mostra, me deixa tranquilo, porque isso mostra o acerto das decisões que nós tomamos. E nós vamos sair dessa. Por enquanto, fique em casa.